dia para quem acha que é bom dia, boa tarde para quem acha que é boa tarde. Hoje, 29 de abril, quarta-feira, vamos lá para a nossa live de hoje. Então, vamos embora. Então, eu escolhi hoje uma sessão de um livro para a gente ler junto e refletir um pouco sobre isso, né? Então, estamos aí já, sei lá quantos dias já nessa forma de quarentena, né? Todo mundo, muita gente já afastada do trabalho, então acho que o que eu vou ler agora é muito relevante para esse momento do agora. Então vamos lá. Então é uma tradução livre, tá escrito em hebraico, então é uma tradução livre que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então desculpa se tiver algum erro, se der uma gaguejada, mas vai ser tranquilo. Vamos lá. Então ele é um livro que fala muito sobre os conceitos da árvore da vida, tá? A árvore da vida, para quem está chegando por agora, a árvore da vida é como a Cabala entende que acontece o fluxo da energia. Tudo isso acontece pela árvore da vida, tá? Então tem um fluxo da energia. Então todo o estudo da Cabala é baseado nesse fluxo da energia. Então tem alguns conceitos que desafiam nossa mente, e acho isso ótimo, desafiam certos conceitos e que acho que são importantes para a gente entender na sua essência o que significa esse fluxo da árvore da vida. Então vamos lá. Então está dizendo assim, ele tenta explicar um conceito chamado errado. Errado é uma palavra em hebraico e errado significa ou unicidade, ou único, tá? Então ele fala assim, errado representa, esse conceito de único, representa a essência da luz do Criador. Significa que somos um. Essa é a essência da luz. Existem outras duas palavras, uma delas chamadas em hebraico Yahid. Yahid representa as diferentes realidades no nosso mundo. A sabedoria, aquilo que é gostoso, aquilo que não é tão bom, aquilo que é amargo, aquilo que são seus opostos, aquilo que é diferente, as diferenças. Mas, Yahid significa que todas essas diferenças, na verdade, são unificadas em uma única coisa, se a gente pensar do ponto de vista do Criador. Segura aí a cabeça, tá? Mas tem um outro conceito chamado Meyuhad. Meyuhad representa um conceito que explica que mesmo que as coisas se manifestem de forma diferente no mundo físico, ou por mais opostas que sejam essas manifestações no mundo físico, por exemplo, bom ou ruim, tudo isso a gente deveria saber que tudo isso são apenas uma forma da sua manifestação da mesma essência. E que por isso, a sua real manifestação, independente da forma como está se manifestando, ela é necessariamente boa, porque a origem, a essência, da onde vem essa luz é boa. Então, necessariamente, a sua manifestação também é boa. Isso significa que todas as suas formas de manifestação, a gente pode ir e voltar sempre nesse conceito, mas todas as suas formas de manifestação, na sua essência, são um pedacinho da luz do Criador e são um pedacinho do desejo do compartilhar do Criador, o que necessariamente é positivo. E aí o autor, ele fala uma frase que eu acho muito linda, e acho que é importante falar, que ele fala assim, então tudo isso que eu acabei de falar, é o autor agora falando, ele explicou o conceito, agora ele falando, ele fala assim, tudo isso, na verdade, é para a gente entender que o verdadeiro desejo do compartilhar, que na verdade é uma força positiva, ele vai ter que andar em compasso junto com a manifestação das diferentes formas que a gente vê acontecendo no mundo. E por isso, que é muito importante, e o autor do livro, só para vocês saberem, é Rav Ashlag e Yehuda Ashlag. Para quem foi para Israel comigo, a gente foi lá, a gente fez nossos estudos, nossa meditação por lá, tá? Então ele fala que o Rav Ashlag, ele fala um conceito que é tão incrível, ele fala, então assim, é muito importante que esse é um dos conceitos, e essa frase que ele vai falar agora é incrível, ele fala, esse é um dos conceitos que a gente deveria entender que é muito difícil compreender ele com a mente lógica. E sim, e portanto, o entendimento desse conceito deveria ser entendido pura e simplesmente com a alma, nem com o coração, com a alma. Porque esse é um dos conceitos que ele serve única e exclusivamente, por enquanto, para que a gente comece a expandir nossa consciência, para que a gente entre em contato com essa totalidade que existe. E esse é o texto que eu li para vocês agora.
E acho essa uma bela reflexão, uma incrível reflexão, né? E eu costumo dizer e costumo usar o exemplo em aula. Imagina que você tem enfileirado na sua frente 10 copos de vidro, né? 10 copos de vidro. Só que cada um desses copos de vidro, ele tem cores diferentes. Então um é vermelho, o outro é amarelo, o outro é azul, o outro é laranja. Enfim, diferentes cores desse copo de vidro. Então o que acontece? Você pega a água e coloca nesse copo, e aí a percepção que você tem é que a água está da cor do copo, né? Então, se você coloca a água no copo de vidro de cor azul, a sua percepção, se você olhar para o copo, é que a cor da água é azul. Acho que dá para entender o que eu estou falando, né? E se você mudar a água do copo azul para o copo amarelo, a sua percepção vai ser: uau! A água mudou de cor, ela passou a ser amarela. E se você mudar do copo amarelo para o copo vermelho, uau! A água mudou de cor, agora ela é vermelha. Só que você sabe que o que mudou não foi a água, foi o recipiente que segura a água. Ou seja, na sua origem e na sua essência, a luz ela nunca muda. O que exatamente muda é a sua manifestação da energia no plano físico, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o Criador, Deus, energia, luz, como você preferir chamar, ele nunca vai mudar. O Criador, a gente pode definir ele com uma única frase, a gente pode chamar ele de uma força infinita do compartilhar, uma força infinita de doação. A sua essência é necessariamente boa, a sua essência é necessariamente compartilhar. E, a gente falou nos dias anteriores, se o nosso propósito pelo qual a gente pediu pela vida, resumidamente, óbvio, é vir para esse mundo para ser como o Criador ou para se aproximar dele, e se você imaginar relacionamentos se dão por afinidade. Ou seja, se a gente quer e gostaria de criar afinidade com o Criador, a gente precisa fazer o quê? Interagir ou se aproximar da forma como ele age, ou seja, ser mais compartilhar. Então a verdadeira forma de entender esse conceito que eu acabei de falar, onde tudo em sua essência é bom, gente, a gente olha para o mundo físico agora, não estou nem falando do vírus, mas a gente fala de pessoas com fome, empresas quebrando, pessoas passando por muitas dificuldades, tendo que mudar seu estilo de vida, pessoas perdendo parentes por conta do vírus ou por conta de outras doenças que seja. E eu estou falando para vocês que isso é necessariamente bom. É muito louco o que eu estou falando agora. Mas, de novo, esse é um conceito que dificilmente uma pessoa consegue entender da noite para o dia, ou em 10 minutos de aula. Mas sim que a gente tem que começar a entender esses conceitos com a nossa alma. E a única forma, presta atenção, a única forma de entender esses conceitos com a alma é se cada vez mais você fizer o esforço de agir na sua vida como o próprio Criador. Isso significa que você deveria fazer um esforço na sua vida de cada vez mais compartilhar. E é interessante que hoje eu recebi uma ligação de uma aluna que está na plataforma do Kabbalah Life estudando, e ela falou que ela fez uma meditação e dentro da meditação dela, dos conceitos que ela foi entendendo na cabeça, ela sentiu uma coisa muito interessante. Ela se sentiu devedora para mim, né, ou para o Kabbalah Life, porque ela está recebendo a plataforma de forma gratuita e ela entendeu que o verdadeiro ciclo da vida, a verdadeira energia é um ciclo perfeito. Então ela se sentiu refém. Ela falou: e agora? Eu estou devendo para o Marcelo, estou devendo para o Kabbalah Life, estou recebendo isso de graça. E ela comentou isso comigo, e eu falei assim: olha, provavelmente a primeira coisa de conclusão disso é que você deve ser uma pessoa que tem dificuldade de receber. E ela concordou comigo, tá? E a segunda coisa que eu falei para ela é que ela não precisa se sentir devedora para mim, muito pelo contrário, mas que se ela se sente devedora, é a alma dela falando assim: eu preciso botar esses conceitos mais em prática, eu preciso passar isso para frente. E ela falou: o que você sugere? E aí eu vou dizer para vocês o que eu falei para ela. O verdadeiro ato de receber é o compartilhar em si. Quando a gente compreender que o compartilhar já é o receber, vou repetir o que eu falei agora.
Quando você compreender que o compartilhar já é o receber, a única coisa que você vai querer fazer na sua vida, sabe qual é? Compartilhar, porque você vai estar recebendo. Só que, mais uma vez, esse conceito é difícil de entender com a cabeça lógica. Por quê? Porque no plano espiritual, o fato de você dar um abraço em alguém não quer dizer que essa pessoa vai retribuir em abraço, mas a vida vai te retribuir em energia. Que forma de energia? Não sei te dizer, mas a vida vai te retribuir em alguma forma de energia. E é por isso que esses conceitos que eu estou falando para você, especialmente de hoje, não poderia de jeito nenhum ser entendido com a cabeça lógica. Se você em algum momento da sua vida se sentir devedor, ótimo! Sabe o que você faz? Vai passar para frente alguma coisa, compartilhar seu dom, compartilhar seu talento com o mundo. Ou, se quiser devolver para a pessoa que te fez também faz. Mas não importa. Não é para a gente se sentir devedor da vida. Mas sim, se você se sente, é um bom sinal. E o sinal é esse, que a sua alma está dando um chamado dentro de você e falando assim, olha, está na hora de você botar para fora. De que forma? É uma boa pergunta, eu não tenho a resposta para você. Lembra que somos 8 bilhões, mais ou menos, né, de pessoas no mundo, e a resposta para a sua vida, ela é sua. Não tem uma única fórmula, ela tem a sua fórmula. E o mais incrível é que para você se conectar com a sua fórmula, você vai precisar batalhar para encontrar a fórmula. De qualquer maneira, que eu quero que vocês entendam o conceito de hoje com a alma e não com a cabeça, tudo necessariamente na nossa existência é bom. Inclusive, já pegando o que eu vou falar um pouquinho no dia de amanhã, eu não vou adiantar isso, mas no dia de amanhã, até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso do mundo é proibido. Esse é o assunto da live de amanhã, que temos que entender isso com a alma e não com a cabeça. Quer entender isso um pouco melhor? Tem a opção de você imediatamente começar a reconectar um pouco com a sua alma, e é isso que a vida quer da gente, tirar um pouco conceitos lógicos e racionais, entender que a energia flutua e funciona de forma diferente, mas que sim, está na hora da gente devolver um pouquinho mais para o nosso mundo. Lembrando sempre que as verdadeiras respostas, elas necessariamente já existem, estão dentro de você. Não procure a sua fórmula de vida no mundo exterior. Ela está dentro de você. E aí, dessa forma, você vai conseguir desconstruir conceitos físicos para acessar a vida, um outro patamar, de forma espiritual. Resposta para a aula de hoje é: vai compartilhar. Lembrando que o verdadeiro ato de receber é necessariamente o ato de compartilhar. Não tem melhor proteção na vida do que o compartilhar propriamente dito. Pode ser que você não receba da forma que você gostaria, e tá tudo bem, mas que você receba da forma que você tem que receber para passar ainda mais para frente. Então, muito obrigado pela presença de vocês na live de hoje. Amanhã, meio-dia, tem mais. Lembrando, o conceito de amanhã é: até a coisa que existe, até a coisa mais negativa que existe nesse mundo tem seu direito de existir, ao ponto que remover isso do mundo é necessariamente proibido. Até amanhã, ao meio-dia. Beijos!